Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez, felizes com a oportunidade de poder ensinar a palavra de Deus. Todas as meditações são livres, você pode encaminhar para qualquer grupo, nas redes sociais, não tem problema. Me responsabilize com aquilo que eu ensinei à luz da palavra de Deus. Essa daqui eu vou usar muitos slides, eu vou usar os slides que eu uso nas minhas meditações, foram escritas em 2019. Se você acompanha lá, você vai ver aqui os slides que eu usei nas meditações, apenas para explicar o pecado de Cã. E quem foi Jesus no Velho Testamento? Mostrar que Jesus não vem da genealogia de Cã. Então nós estamos seguindo a genealogia, chegamos em Noé, 10º na geração. Aí de Noé nós temos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Qual desses 3 vem a genealogia do Senhor Jesus Cristo? De Sem, de Cã ou de Jafé? Você vai encontrar algumas versões, não vou entrar nesse detalhe hoje, tá? Cão ou Rã. A Torá traduz por Rã. Você vai encontrar Jefté ou Jafé. Então não vou entrar nessa questão do detalhe dos nomes nesta lição de hoje, mas entraremos depois para explicar o motivo dessa diferença. Então a Torá traduz por Rã, nem por Cã e nem Cão. A minha versão está escrito Cã, você vai encontrar algumas versões Cão. Então, não há de questões, não vai brigar por causa da questão dos nomes, não. É tudo o mesmo personagem, tudo a mesma pessoa. O que aconteceu aqui, irmãos? Nós vamos ler o verso 25 e o verso 26 do capítulo 9 de Gênesis. Vamos mostrar que Jesus não vem da linhagem de Cã. Diz assim, capítulo 9, verso 25 de Gênesis. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos meus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Vou entrar, irmãos, no assunto polêmico. Eu não tenho dificuldade em assunto polêmico, desde que seja bíblico. Alguém me provando ao contrário? À luz da Bíblia. Me prove ao contrário à luz da Bíblia. Eu tenho várias provas. Vou provar na questão da língua original qual foi o pecado de Cã e o que aconteceu com Cã. E vou usar uns slides que eu já separei, já fiz nas meditações. E se você quiser receber minhas meditações, você manda o seu zap no meu privado e eu salvo lá o teu nome na linha de transmissão, todos os dias, meia-noite, 1h da manhã, 1h30, horário que eu estou enviando meditação diária, apresentando que é o libertador. Eu ainda estou em Êxodo, já tem 2 anos e eu ainda estou em Êxodo. Tá? Vai demorar um pouquinho ainda para chegar até o Novo Testamento, mas todos os dias estou mostrando Jesus no Velho Testamento. Se você quiser ali, eu explico algumas passagens complicadas. Inclusive essa daqui, tente me acompanhar nos slides. No final, você tira suas conclusões da interpretação bíblica, cada um queira, mas só tem uma interpretação correta da palavra de Deus. Veja aí nesse primeiro slide sobre esse pecado de Cã. Noé, irmãos, ele foi lavrador. O capítulo 9 começa com a bênção de Deus, a aliança de Deus com Noé, que nós vimos na anterior, e depois desse pacto de Deus com Noé, ele foi lavrador. E o texto bíblico diz que na vinha que ele plantou, ele acabou exagerando e embebedou-se. No versículo de número 21 diz, e bebeu do vinho e embebedou-se. Aí depois que entra a grande polêmica e descobriu-se a nudez do pai. Mas eu quero mostrar alguns detalhes nesse texto para você. Então me acompanhe nesses slides, aí são 10. Me acompanhe neles, depois você tira suas conclusões. O primeiro slide aí diz assim, a Bíblia está toda interligada, de Gênesis a Apocalipse, para mostrar a genealogia dos moradores de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído, irmãos, porque é da genealogia de Cã. Vou mostrar daqui a pouco, vou provar para vocês também. Preciso voltar a Noé. Muitas pessoas ignoram a correta interpretação da bênção e maldição de Noé sobre os seus filhos. Na maioria das vezes, por desconhecer as línguas originais e pelo fato de usar o texto bíblico sem refletir corretamente a respeito de seu significado. Muitas distorções surgem desta exegese. Irmãos, exegese é uma coisa.
exegese é uma palavra menos usada. A exegese é quando o ator coloca o seu pensamento. Ele quer mudar o pensamento, ele força algo no texto bíblico. Aí é uma exegese, tá bom? Exegese é outra coisa, é uma ciência do estudo da Bíblia, tá? Surge dessa exegese que força o texto a dizer o que não diz, ou dizer o que realmente, ou não dizer o que realmente diz. Após as narrativas que estabelecem a aliança de Deus com Noé e seus filhos, segue-se uma tragédia na família de Noé. Gênesis 9, do 20 ao 29. Depois, se vê os textos completos, você lê em casa, eu vou ler só alguns aqui, tá? Um resumo dos fatos sucedidos facilitará a compreensão da narrativa. Qual foi o pecado de Cã? Será que ver o pai nu foi tão grave assim? Será que ver o pai nu era uma coisa tão grave assim? É meio estranho, né? Mas vamos ver, vamos seguir. Por que o relato insiste em ser Cã, pai de Canaã? Isso aqui eu quero ler o verso, irmãos. Quando ele cita aqui o verso de número 18, ele fala os 3 filhos de Noé. Veja só, Gênesis 9, 18. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Agora, irmãos, ele enfatiza algo, somente em Cã. Cã é o pai de Canaã. Ele não fala nem de Sem, nem de Jafé. Ele enfatiza só em Cã e ele diz que é o pai de Canaã, o neto, que não tinha nem nascido ainda. Vamos lá. Estes 3 foram os filhos de Noé, e deste povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Cã era o pai de Canaã. E quando você prestar atenção nos versículos posteriores, a maldição vem sobre Canaã, o neto que não tinha nem nascido ainda. Por quê? Noé está amaldiçoando uma geração, não o filho, é uma geração inteira. O pecado que ocorreu ali era algo muito sério, não era uma brincadeira para acontecer algo assim. Voltando para o slide, vou iniciar. Por que o relato insiste em Cã, pai de Canaã, quando Cã ainda sequer tem filhos? Por que Noé, quando acorda, lança uma maldição ao seu futuro neto? Explicações. O texto original não diz que Cã viu seu pai nu. Leia o texto com cautela. O texto não diz que Cã viu seu pai nu, mas sim que viu a nudez de seu pai. Há uma grande diferença no texto original no hebraico, de ver o pai nu e ver a nudez de seu pai. A palavra usada aí, irmãos, ervá, do hebraico, nós vamos mostrar outros textos, a conotação de relação sexual. O pecado aqui dessa maldição é algo muito mais profundo que a gente leia superficialmente aí o texto. O que não é a mesma coisa? O que é então ver a nudez na Bíblia? Levítico usa esta expressão para se referir às relações sexuais com uma pessoa. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai. Levítico 18:8. A mesma palavra ervá aparece lá. Não descobrirá a nudez da mulher de seu pai. Ou seja, não terá relações com a mulher de teu pai. Não descobrirá a nudez da tua irmã. Levíticos 18, verso 9. Ou seja, não terás relações com a sua irmã. Veja como a Bíblia explica a Bíblia. O assunto é mais profundo do que se pensa. Vamos continuar. Vamos rever o texto de Gênesis 2, 21 e 22. Eu escrevi aí, ó. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Veja também o verso 25. Também escrevi aí, ó. Maldito seja o pai de Canaã. A questão é,
por que Noé proferiu maldição tão terrível contra Canaã? Simplesmente porque Cã o viu sem roupas? Alguns argumentam que isso aconteceu porque ver a nudez do outro era algo muito vergonhoso, como de fato o é até hoje. Não vou discutir isso. Outros dizem que o erro de Cã estava em não haver coberto o pai da vergonha da nudez, deixando essa tarefa para os seus irmãos. Talvez. Mas será que estas justificativas seriam motivos suficientes para que Noé proferisse tal maldição? O que descobri foi que o problema vai além de Cã ter visto a nudez do pai. Vou mostrar a língua original, nos ajuda em situações difíceis. Em hebraico, verso 22, aparece assim. Esta palavra que eu destaco aí, ó, ervá, no hebraico, que eu destaco aí um pouquinho maior a fonte e em vermelho, é a palavra que aparece nos textos de Levítico com conotação de relação sexual. É a mesma palavra que aparece lá. E aparece aí nesse texto. A palavra nudez é ervá. Na Bíblia, esta palavra possui forte conotação sexual. Ou seja, a tradução mais adequada poderia ser: e viu, teve acesso à sexualidade de seu pai. A palavra ervá aparece em outros momentos possuindo esse mesmo significado. Em Levítico 18:7, por exemplo, está escrito: não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, e não lhe descobrirás a nudez. A palavra para nudez é a mesma, ervá. O sentido deste versículo e de todos os que se referem aos casamentos ilícitos, de Levítico 18, de 1 ao 23, todas elas, diz respeito às relações sexuais. A Bíblia Viva traduz de maneira mais clara. Olha a tradução que a Bíblia Viva trouxe. Ela diz assim, ó, no versículo 8, por exemplo, ela escreve: não tenha relações sexuais com a mulher de seu pai. Essa é a tradução que está na Bíblia Viva. É uma melhor tradução. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Para todas as expressões de Levíticos 18, traduzida como descobris a nudez de, tem-se como equivalente em hebraico a palavra nudez, a palavra ervá, que é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 9. É a mesma palavra de Cã com Noé. Mas vamos ver. Tem-se como equivalente à nudez a palavra ervá. Estou lhe informando isso para mostrar o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra. Não quero deixar sua cabeça confusa. Sabe quem eram os habitantes de Sodoma e Gomorra? Aqueles da época de Ló, que pediram para... Ló ofereceu as filhas dele virgens no lugar dos anjos, e eles disseram: não, nós queremos esses homens. Eles recusaram as mulheres. E eu já até mencionei o pecado de homossexualidade na questão de Ló. Sodoma e Gomorra, irmãos, os habitantes de Sodoma e Gomorra eram os descendentes de Cã. Jesus não vem desta genealogia. Jesus não vem da linhagem de Cã. Vamos continuar. A pergunta que soa ao ler com atenção o texto de Gênesis 9, de 1 ao 28, em especial os versículos 21 a 25, onde fala que Cã foi duramente amaldiçoado por seu próprio pai, será que por ter visto o pai nu, seria tão pecaminoso ao ponto de ter sua descendência condenada à servidão? Uma maldição não é simplesmente dizer algo ao seu filho. Sabe quantas vezes aparece o vocábulo maldição com os seus respectivos derivados? Mais de 200 vezes. Todas as vezes que foi proferida uma maldição contra alguém ou alguma coisa, o resultado não foi muito agradável. Por que deveria ser com a maldição de Cã? Noé abençoou os outros 2 filhos, sem Jafé. Noé abençoou 2 e amaldiçoou Cã. E amaldiçoou seu neto Canaã, filho de Cã. Como já foi dito, a maldição não foi proferida contra ele, e sim contra a sua descendência, Canaã. Dando uma pausa aqui. Abraão não deixou Isaac casar com uma cananeia. Isaac não deixou
Jacó casar com uma cananeia. Era um povo amaldiçoado. Era um povo que Deus não aceitava a mistura. Eram os descendentes de quem? De Cã, os cananeus, aqueles que habitaram na terra prometida. Vamos continuar. Observe que o escritor parece fazer questão de deixar esta informação em evidência. No verso 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. O escritor não citou a descendência dos outros dois irmãos, deixando para fazê-lo apenas no capítulo 10. Jafé designa os gregos cretenses e cipriotas. Sem dá origem aos semitas. Aqui está a genealogia do Senhor Jesus, nós vamos ver depois. Dentre os quais está posto o povo de Israel. E Cã, encontramos a informação em Gênesis 10, a partir do verso 6 até o 20. Veja nosso quebra-cabeça se formando. Como a Bíblia é precisa. Olha o verso 19. E foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Os descendentes de Cã foram para onde? Para Sodoma e Gomorra, as duas cidades que Deus destruiu por causa do pecado, da homossexualidade. Com essas informações, descobrimos a genealogia de Sodoma e Gomorra. Veja como os detalhes vão esclarecendo aquilo que parecia complicado. Voltando aqui. A Bíblia, irmãos, está interligada. Nós não temos nada contra nenhum homossexual, contra nenhum bêbado, contra nenhum drogado. Todos carecem de Jesus. De Adão e Eva, todos são pecadores, não tem ninguém melhor. Não existe. Agora, nós pregamos contra o pecado. Aquilo que a Bíblia condena, nós condenamos. A Bíblia condena o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós condenamos aquilo que a Bíblia condena. O pecado nós condenamos. O pecado de Camus havia uma conotação sexual. Havia uma conotação, na verdade, homossexual aqui nesse pecado. Continuando ainda. O pecado daquela nação já vinha de Cã, Canaã e seus descendentes. Os últimos versos de Gênesis 9, o escritor continua enfatizando a relação de Cã com Canaã. Verso 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus dois irmãos. Verso 25. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos, aos seus irmãos. Verso 26. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Verso 27. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Por isso a maldição parece fazer muito mais sentido a partir desta noção de que o que ocorreu naquele episódio foi uma perversão sexual. Talvez uma relação incestuosa. Por que consequências tão severas? A dura punição de Cã, que nos leva a pensar que o acontecido de Noé, pai de Cã, não estando sóbrio, tendo bebido vinho, seu filho Cã teria se aproveitado da situação de embriaguez do pai para fazer algo abominável. Olha o resultado desta maldição. Da leitura desse texto, podemos interpretar que os verbos ver ou descobrir a nudez é mais do que simplesmente observar com os olhos alguém nu. A expressão indica contatos íntimos ou mesmo relações sexuais. Assim, provavelmente, o que Cã fez foi mais do que ver seu pai nu. Talvez para não constranger o leitor, a expressão do texto é mais sutil. Pela conclusão do episódio, se passa a imaginar que o fato foi mais grave que se imagina. Cã acaba de merecer uma punição dura pela ação cometida. Temos conhecimento de que a linhagem de Cã, os cananitas, perpetuaram práticas homossexuais. E anos mais tarde, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por causa das perversões dentre elas, destas mesma natureza.
E quase finalizando, na pergunta sobre a veracidade do pecado de Cã contra o pai, muitos teólogos assim interpretam, deixando claro que não foi um simples olhar, mas um olhar segundo as Escrituras que se entende em manter relações sexuais. Por isso também a maldição do pai para a ação descabida do filho Cã. Do estudo deste texto, estou mais inclinado a aceitar que neste episódio não interpretamos apenas como ver a nudez. Porém, mais que isto, está incluída a prática homossexual de Cã. Não temos nada contra os homossexuais. O que pregamos é contra o pecado que a Bíblia condena. Qualquer homossexual carece de Jesus como outro pecador qualquer. Um resumo sobre o que vimos. A frase viu a nudez do pai, em hebraico, deixa claro que não foi simplesmente um olhar. E o último slide. O fato de Cã estar dentro da tenda para ver seu pai sugere sua intenção não era das melhores. O fato da maldição de seu pai para o filho e neto indica a severidade do pecado. Era maior do que a simples observação da nudez do pai. Uma vez que os dois eram do mesmo sexo, o ato perverso envolvendo pai nu era, por definição, um ato homossexual. Por fim, os descendentes de Sodoma e Gomorra tinham tais práticas ao ponto do Criador ter que destruir as cidades. Lembrando que os seus descendentes vieram de Cã. Deus exorta Israel a não praticar atos que aquelas nações tinham por costumes e disse que o rigor seria mais severo. A Bíblia sempre se explica. Queridos, foi uma maldição. Jesus não vem desta genealogia. Os descendentes de Cã, como Caim, foram destruídos, parte deles em Sodoma e Gomorra. Como Deus destruiu a mistura das gerações, lá atrás que nós já vimos. Deus não brinca com o pecado. Deus castiga. O salário do pecado é a morte. O homem está separado de Deus, ele precisa de Deus. Tanto o pecado de homossexualidade, quanto o pecado de drogas, quanto o pecado de matar, quanto o pecado de roubar, é tudo pecado. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, o pecado entrou no mundo. Entrou o pecado, eles enxergaram agora o bem e o mal. Entrou o pecado do roubo, entrou a morte, entrou a injustiça, entrou a avareza, entrou orgulho, entrou a homossexualidade, entrou tudo quanto é pecado no mundo a partir do momento que Adão pecou. Aqui nós estamos falando do pecado de homossexualidade na 10ª geração, ou melhor, 11ª geração de Adão, criação até aqui. Jesus não vem dessa genealogia. Jesus vem de um outro dos filhos de Noé. Mas aqui está um fato que eu não poderia deixar de explicar a cada um de vocês. Que Deus te abençoe na sua interpretação bíblica, que você cresça a cada dia. Jesus não vem desta genealogia. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia, mais esse momento. Abre o entendimento do teu povo, ó Deus, a cada dia para compreender mais e mais as Sagradas Escrituras. Fica conosco, Deus, eu te peço, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.